Olá pessoal, boas-vindas a quem está chegando agora aqui no canal do Nias. Bom, antes do vídeo começar, nós só gostaríamos de explicar a vocês que essa gravação aconteceu no dia 14 de outubro de 2023. Então, nós estamos cientes de que as coisas mudaram muito rapidamente. Só podemos postar realmente agora, no dia 19, mas nos comprometemos em retornar aqui com uma discussão mais atualizada para vocês, com dados mais recentes ainda na próxima semana. Então, se quiserem ter acesso a esse vídeo, nos acompanhem, ativem o sininho aqui embaixo e sigam a gente no Instagram, @nias.ufrj. Boa tarde, olá, sou o Max, graduando em Ciências Sociais pelo UFRJ e sou bolsista do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre África, Ásia e Relações Sul-Sul. Bom, nas últimas semanas nós tivemos uma cobertura pela mídia hegemônica sobre esse novo capítulo do que tem sido propagado como o conflito Israel-Palestina. Eu acho importante até, primeiramente, né, a gente situar que a gente sempre deve questionar os termos também utilizados para se referir a esse evento tão crítico, uma vez que essas definições às vezes podem mascarar algumas vantagens, né, que o Estado de Israel acaba possuindo por apresentar um poder bélico muito maior, armas extremamente sofisticadas, com investimentos bilionários no setor armamentista. E do outro lado também nós temos o Hamas, esse grupo político islâmico mais radical, que inclusive se diferencia da Organização pela Liberdade da Palestina e pela Autoridade Palestina por não conhecer o Estado de Israel. Esses são os atores desse novo capítulo, desse desdobramento, basicamente, desse conflito. Bom, por isso eu estou aqui hoje com alguns professores e uma integrante do núcleo, para que a gente possa analisar esses recentes desdobramentos especificamente na faixa de Gaza. Mas antes eu farei uma breve apresentação de cada pessoa que está aqui presente. Primeiramente, a doutora Beatriz Bisso, que é a coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre África, Ásia e Relações Sul-Sul, professora de Ciência Política da UFRJ, vice-diretora do IFIX e, vale mencionar, jornalista cofundadora da revista Cadernos do Terceiro Mundo. Também temos o mestre Eden Pereira, professor de História, pesquisador e doutorando em História pela UFRJ. Também temos a doutora Jaqueline Ventapane, historiadora e doutora em Ciência Política pela UF e associada do Laboratório de Pesquisa e Práticas da UERJ. E, por último, mas não menos importante, Renata Ramos, que é integrante e bolsista do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre África, Ásia e Relações Sul-Sul, graduanda em Defesa e Gestão Estratégica Internacional pela UFRJ e pesquisadora de temas relacionados à África e questões militares. Enfim, bom, para começarmos, vocês poderiam explicar um pouco de quais elementos foram determinantes para essa guerra ser travada, onde ela começou e quais os principais atores envolvidos? Bem, boa tarde, é um prazer estar aqui conversando com vocês num dia que todos nós estamos muito abalados, muito sensibilizados pelas notícias, né, que estamos recebendo do Oriente Médio e concretamente desse conflito que tem uma escalada, né? Tem uma escalada nestes últimos dias, né? Contextualizar historicamente, a gente pode colocar vários pontos de partida, né? Podemos começar lá atrás, mostrando que, por exemplo, a cidade palestina de Jericó é a cidade mais antiga do mundo, né? Remonta a milênios, né? Mas, enfim, não vamos tão atrás, né? Porque teríamos que ter horas e horas para desenvolver adequadamente uma história com esse lapso tão longo, né? Tentemos, portanto, acotar um pouco. Simplesmente lembrar que existiu um império muçulmano, o Império Otomano, né?
multilinguístico, multicultural, né? Que em algum momento de auge chegou a ocupar 3 continentes, Europa, Ásia e África, e que esse império perdura até a Primeira Guerra Mundial, né? A Palestina era uma das províncias desse império. Mas o Império Otomano, na Primeira Guerra Mundial, ele se alinha com a Alemanha, com o Império Austro-Húngaro, e com eles passa a estar do lado dos derrotados. E ele é desmembrado pelas potências vitoriosas, nomeadamente pela França e pela Grã-Bretanha. Ao ser desmembrado, a Palestina passa a ser uma colônia que não tem esse nome porque já estava nesse momento sendo muito questionado na opinião pública europeia, em particular a colonização estricto sensu, passa a ser, portanto, um protetorado, né, da Grã-Bretanha. Havia uma tácita aliança entre a França e a Grã-Bretanha para dividir os territórios otomanos num acordo que tinha sido assinado, inclusive, no meio da Primeira Guerra Mundial entre a França e a Grã-Bretanha. Sykes-Picot, né, o acordo Sykes-Picot, que já dividia esses territórios otomanos entre essas duas potências, caso houvesse a vitória, como de fato houve, né? Uma vez que a Grã-Bretanha tem essa parcela de território sob seu controle, um território muito almejado, por sinal, pelos britânicos, pela posição estratégica, há, ao mesmo tempo, um documento que é conhecido como a Declaração Balfour, que é uma carta do ministro das Relações Exteriores, que leva o nome da Declaração Balfour, ao presidente da Comissão Sionista de Londres, Lord Rothschild. Essa carta é uma carta referendada pelo Parlamento Europeu, britânico, onde diz que a Grã-Bretanha vê com muito agrado a possibilidade de apoiar um lar judaico na Palestina. E começa a Grã-Bretanha a propiciar uma migração importante de judeus de diferentes partes do mundo, mas particularmente da Europa, para esse território que estava sob seu controle. Essa terra não era uma terra de ninguém, tinha o povo palestino lá, milenar, e evidentemente, na medida que aumenta a migração judaica, aumentam também as tensões, porque há uma disputa muito drástica por terra, né? Esses colonos que chegam aspiram a se radicarem lá, e isso significava acesso e a propriedade da terra. Chega um momento que a situação torna-se incontrolável para a Grã-Bretanha, e a Grã-Bretanha começa a pensar na possibilidade de uma partilha, né? Uma divisão desse território sob seu controle entre palestinos e judeus. Essa proposta de partilha não é aceita nem de nenhuma maneira, né, pelos palestinos, porque era perder, né, parte de sua terra, mas há um fato que, de alguma forma, tira de controle os britânicos. São atentados por parte de grupos radicais judeus. Hoje eu estava lendo uma carta que foi publicada no New York Times em 48, assinada por várias personalidades, inclusive por Hannah Arendt e por Albert Einstein, onde denunciam atividades que eles denominam de terroristas por parte de um grupo Irgun, que era comandado pelo que eles também qualificam como terrorista, Menachem Begin. E eles estavam se opondo, e denunciavam isso na carta, a criação do Estado de Israel, que se transforma num fato consumado no início de 48. Junto com a proclamação do Estado de Israel, quando há, de parte das Nações Unidas, uma definição
a favor da partilha, aquela ideia velha, a ideia que passa depois a ser uma realidade por uma votação da recém-criada Nações Unidas, e junto com a designação das Nações Unidas da partilha, antes mesmo de um processo que iria conduzir à criação de dois estados, o Estado judeu e o Estado palestino, a proclamação unilateral do Estado de Israel. Isso é juntamente com uma luta ferrenha pela terra, deslocamentos forçados de população palestina, enfim. Só para encurtar, isso vai ser o início de vários enfrentamentos entre vários países árabes que não aceitam essa solução e Israel, derrotas do lado árabe, expansão de Israel para além das fronteiras que inicialmente as Nações Unidas tinham lhe assignado, aquele território que iria ser Israel, mesmo que as Nações Unidas tinham dado aos judeus uma parcela superior à que corresponderia aos palestinos, e que os palestinos iriam receber não somente menos da metade daquele território que inicialmente era totalmente deles, mas, além disso, uma divisão entre duas partes do que seria o futuro Estado palestino. Enfim, a questão é que, ao longo da história, e para se fazer um corte, tem havido o que alguns autores, inclusive autores como o historiador Ilan Pappé, que é israelense, um historiador israelense, chamam de limpeza étnica, por uma expulsão sistemática do povo palestino, até chegarmos a um fracasso, e aqui já fazendo um salto muito grande, porque senão a história levaria mais tempo, fracassam as propostas de negociação que em algum momento inclusive dão o Prêmio Nobel da Paz, do lado palestino a Yasser Arafat, do lado de Israel a Isaac Rabin, primeiro-ministro, com os acordos de Oslo mediados pela Casa Branca. Lamentavelmente, Isaac Rabin vai ser assassinado pouco depois por um fanático ultradireitista israelense que se opunha a qualquer tipo de negociação com os palestinos. E esse assassinato, de forma simbólica, marca o que eu posso considerar que é o fim da ideia de uma negociação na mesa, né, ou seja, no campo diplomático, para a possibilidade de ter uma solução que seja aceitável, né, para as duas partes. Com o fracasso dessa negociação e de todas as outras tentativas, inclusive depois que a Organização da Libertação da Palestina reconheceu o direito de Israel a existir, etc., o que vem acontecendo é que, sistematicamente, os governos de Israel, uns mais que outros, mas, em última instância, para efeitos práticos, praticamente em pé de igualdade, têm desconhecido qualquer possibilidade de sentar na mesa com os palestinos para encontrar uma solução negociada. E a repressão continuou de forma que podemos dizer numa permanente escalada de violação de direitos humanos, até chegar ao momento em que Gaza se transforma no que tem sido chamado a maior prisão ao ar livre, né? Ao ar livre também é uma forma simbólica de falar, mas, enfim, é uma prisão porque é um território pequeno, um território de 41 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura, que está cercado totalmente por terra, por ar e por mar, por Israel. Nesse enclave, que tem 360 quilômetros quadrados, entre Israel, Egito e o Mar Mediterrâneo, vivem 2.300.000 palestinos, que são prisioneiros porque estão sem condições, não têm autorização para sair, né?
E o que está acontecendo nestes últimos dias mostra que essa impossibilidade de sair, de se deslocarem, né, bloqueados como estão militarmente, pode significar o maior genocídio dos últimos tempos na história, né? Bem, muito rapidamente, eu acho que esse é o contexto do que estamos presenciando. E esse bloqueio de Gaza tem sido, além de simplesmente o bloqueio em si já ser de uma violência simbólica e real extrema, tem sido acompanhado por bombardeios, né, ao longo do tempo. Agora estamos vendo bombardeios diários, mas sempre houve, não é a primeira vez, né? E, naturalmente, com violência também repercutindo sistematicamente em Cisjordânia, né, que é a outra porção do Estado palestino, que é um território onde, violando todas as normas do direito internacional, tem havido crescentemente apoio dos governos de Israel para a instalação de colonos em território palestino nos assentamentos ilegais, né? Também gerando grande violência, e um muro cercando também toda a Cisjordânia em torno, para evitar a passagem para Israel, salvo nos checkpoints, né, que se chama, né? 2 ou 3 saídas que comunicam Cisjordânia com Israel. Enfim, é muito rápido essa contextualização, mas só para lembrar que, em última instância, há uma responsabilidade histórica muito grande da Grã-Bretanha no que está acontecendo, porque é quem propicia, em última instância, as condições para a partilha e para o que vem depois, e, de certa forma, um compromisso e uma responsabilidade da comunidade internacional, que é a que define a partilha na ONU, né, com o voto da maior parte dos membros da ONU, e depois a ONU e a comunidade internacional fechando os olhos a todas as sistemáticas violações de direitos humanos cometidos por Israel, inclusive em relação a Gaza e os bombardeios e sistemática violência em Gaza, porque viola a Convenção de Genebra e toda a legislação que obriga uma potência ocupante, como é o caso de Israel ocupando esse território, né, a velar pelos cidadãos, né, pelos civis, coisa que evidentemente está fora de cogitação quando se trata, sobretudo, desses últimos governos cada vez mais direitistas em Israel. Eu não sei se pode completar, porque a Beatriz acho que deu esse quadro, que é um quadro ainda muito mais extenso, como ela falou. Primeiro porque é interessante que quando se fala do conflito, muitas vezes querem se justificar lá no passado ainda mais longínquo, o direito, né, a uma determinada situação. Só sugerir que, além desse livro do Ilan Papé, tem um que ficou até disponível gratuitamente, que são os 10 mitos sobre Israel, que é um livro muito interessante pela linguagem em que ele traz esse contexto, né? Eu queria agradecer também e dizer que é muito difícil, assim como a Beatriz falou, eu acho que a gente falar nesse momento como se estivesse no olho do furacão, mas tem até um pouco. Essa ideia de olho de furacão é meio estranha, porque, na verdade, quem vê isso há muito tempo sabe que é uma situação que não é recente, só que ela tomou uma dimensão, talvez por algo que a gente vai comentar mais à frente, que se tornou muito visível, né? Então, a visibilidade levou a que a gente tivesse até uma preocupação, muitos estão tendo uma preocupação a falar, até porque quem está na universidade, inclusive tem uma lista que quem falar contrário, né, se fizer qualquer observação contrária à questão do Estado de Israel, você entra numa lista negra que está sendo criada nas universidades, quer dizer, isso é uma coisa ainda mais grave, você perdeu o senso crítico. Então, é um momento difícil. Eu tenho amigos judeus, eu tenho amigos muçulmanos, e os dois lados estão chorando. E fica muito complicado, porque a gente tem que ter muito em mente que ninguém aqui está falando contra o judeu ou contra o muçulmano, a gente está falando sobre uma situação grave de um Estado, né? Então, quando você fala a situação da Palestina, há muito tempo a gente que estuda a questão palestina ou tem uma posição
de Defesa dos Direitos Humanos falam da questão palestina, dos palestinos e da Palestina, automaticamente te associa como defensor é o termo que eles usam, você é defensor do terrorismo, né? Como se você tivesse dois lados nesse sentido, e, ao mesmo tempo, como se você se tornasse um antissemita, que é um outro discurso que entrou, que você fosse contra o judeu. E, na verdade, acho que nosso papel aqui é justamente uma reflexão diante de uma crise humanitária de níveis, eu considero, alarmantes. Né? Mas eu sugiro, só completando o que a Beatriz falou, que eu acho que ela não precisa complementar em nada sobre essa origem, mas sugerir esse livro do Ilan Pappé também, porque ele fala de uma forma até mais simples, vamos dizer assim, mais fluida, como diz a apresentação da Arlene, né? Clemecha, essa história. Né? Então, eu acho que ele, inclusive, é israelense, inclusive é judeu. Né? Então, assim, não está se falando de uma pessoa, é alguém que está ali. E é um livro até impactante, apesar de simples. Ele é bastante impactante. Né? Então, só queria fazer esse adendo complementar, que eu acho que tem outras discussões aí que possam. Eu posso só fazer um comentário sobre isso que a Jaqueline acabou de falar? Claro. Então, eu acho que isso é super importante, né? Que a gente saiba diferenciar o sionismo do judaísmo. Isso porque o sionismo defende a criação do Estado de Israel para judeus, mas muitos judeus, como por exemplo esse autor que as professoras acabaram de mencionar, que realmente os livros são ótimos, eles muitos são antisionistas e são aliados na luta pela libertação da Palestina, defendendo até mesmo o direito de revidar por parte do povo palestino. Enfim, a luta é praticamente pela descolonização, né, da Palestina. Então, acho que isso é super relevante de se comentar. E só mais uma coisa é que realmente essa discussão não segue uma lógica maniqueísta da mídia tradicional. Ela não pretende justificar os atos do Hamas, por exemplo, mas sim evidenciar como um processo histórico de violência e segregação teve esse desdobramento, gerou uma certa resposta, e é importante compreender isso, né? Pensar nesse lado mais amplo, nesse contexto mais amplo, porque do contrário, nossas discussões serão muito restritas e infrutíferas até, continuando a vilanizar o povo palestino sem buscar uma solução para o problema que afeta tão profundamente essa população e também, é claro, sem vilanizar o povo de Israel, porque, enfim, essas atitudes também estão vindo por parte de um Estado. Então, a gente tem que fazer umas críticas ao Estado. Sim. Eu acho crucial ponderar, quando a gente fala também da questão palestina, e aí eu acho que é um ponto que é muito importante de levantar aqui, que nós estamos falando de dois lados diferentes, né? De um lado que está estabelecido enquanto Estado, que possui uma força ostensiva de segurança, que é uma das mais poderosas do mundo, e que, enfim, e que militarmente também é um dos exércitos mais bem armados do mundo. Então, eu acho que a gente, perante, né, perante o povo palestino que não só ainda não possui um Estado, que deveria ter sido fundado, não existe ainda o Estado palestino, mas que também possui uma série de outras debilidades. Então, acho que temos que pontuar aqui que são dois lados diferentes dentro desse conflito. E essa diferença ela não é uma diferença uma diferença meramente nominativa, ela é uma diferença na prática, né? Quando a gente vê, inclusive, quando nós observamos como é que isso se desenrola dentro do campo do enfrentamento, dentro do próprio campo de batalha, porque Israel chegou com apoio das grandes potências, de acordo com o que a professora Beatriz, a própria Jaqueline trouxeram aqui anteriormente, chegaram com determinado apoio, com determinado suporte, a partir de um projeto político para aquela região em determinado momento, e que hoje esse projeto, essa forma, essa desigualdade, ela se expressou historicamente. E vemos também essa forma
de desigualdade expressa também na própria forma pela qual a própria resistência palestina ela se dá, né? Ela se deu de diferentes formas em diferentes momentos. E hoje nós vemos isso perante até essas ações agressivas, né, que são feitas pelo Estado de Israel. Quando a gente vê a mídia falando, por exemplo, de foguetes e mísseis, existe uma diferença entre foguetes e mísseis, né? Foguete não é um artefato tecnológico como o míssil, por exemplo, né? O foguete é artesanal, enfim. Então, tem uma série de diferenças que eu acho que são importantes levantar nas diferentes formas de resistência que o povo palestino tem perante uma agressão de décadas, né? Enfim, então acho que esse é um ponto relevante quando a gente pensa também nessa discussão. Sim, sim, isso que tu colocas é importante porque há uma certa confusão a partir, e acho que esse é o território mais de estudo da Jaqueline, né, que poderá abordar em profundidade, mas quando a cobertura na mídia mainstream, né, da maior parte do noticiário, não faz essa diferença e coloca como que estivessem sendo como que o conflito fosse entre duas partes equivalentes, como tu estava colocando, né? E não de um Estado constituído com um dos melhores e mais bem treinados exércitos do mundo. Por sinal, acabam de ser convocados 300 mil reservistas que devem estar se integrando entre agora este final de semana e meados da semana que vem ao exército regular, né, de Israel. E do outro lado, o que temos na Cisjordânia, onde a autoridade palestina é governo, temos no máximo uma polícia, né, da autoridade palestina, porque até as fronteiras da Cisjordânia são controladas por Israel. Não há nada equivalente ao que seria um Estado soberano da autoridade palestina na Cisjordânia, né? Eu mesma, quando estive da última vez, já com a autoridade palestina constituída, que foi em 2017, né, porque eu tinha estado antes, em muitas ocasiões, nos territórios palestinos, antes, inclusive, da constituição da autoridade palestina, em consequência dos acordos de Oslo. E essa última visita sempre tinha sido a partir de Jordânia, as visitas para poder ingressar nos territórios ocupados de Palestina, os territórios ocupados por Israel só podendo entrar através da Jordânia, cruzando o Rio Jordão e entrando no território através de uma fronteira controlada por Israel. E isso não mudou agora, nos últimos anos, depois da autoridade palestina constituída, porque a fronteira continua sendo controlada por Israel, com tudo que isso implica, inclusive de cerceamento da possibilidade de ingressar totalmente arbitrário, dependendo da boa vontade de Israel aceitar ou não aceitar que haja visita, vamos dizer assim, ou entradas no território palestino, né? E do lado da Cisjordânia, de Gaza, o que temos é civis desarmados, um governo onde Hamas ganha uma eleição, a eleição de 2007, onde Hamas ganha a eleição, uma eleição que está no marco dos acordos de Oslo, né? E, curiosamente, como resultado de uma eleição livre dentro do que pode ser livre num contexto como o que estamos falando, né? Em que resulta que a vontade dos palestinos de Gaza é escolher um governo encabeçado pelo grupo Hamas, essa eleição foi desconhecida, né? O resultado dessa eleição foi desconhecido pelas potências que tinham apoiado o acordo de Oslo. Então, de lá para cá, também não houve nunca mais eleições, porque houve esse desconhecimento. Hamas continuou, portanto, governando. E o que tem Hamas? Hamas não é um Estado, também não é. Então, foi constituindo, além de uma representação política, uma parte de militantes armados. Mas não é um exército. Não é equivalente ao que poderia ser um exército de um Estado constituído como é Israel, né?
No máximo, podemos associar ao que houve em alguns casos aqui na América Latina, a aqueles movimentos armados que foram criados por grupos políticos para enfrentar as ditaduras, né? Aqui no Brasil houve luta armada, no Uruguai houve luta armada, na Argentina, no Chile, mas é uma reação, inclusive reconhecida pelo direito internacional, contra, no caso específico dos palestinos, contra a ocupação, né? Contra a ocupação. Então, são realmente dois patamares, né, completamente diferentes, né? Há uma exigência, né, hoje na mídia, até em grupos políticos, inclusive grupos políticos progressistas, de colocar rótulos, né? Hamas tem que ser colocado como terrorista. Bom, até podemos, se a gente for estritamente pensar em formas de ação, como as que temos visto, bom, sim. Como foram também qualificados de terroristas os que se insurgiram contra a presença francesa na Argélia, né, na Frente de Libertação Nacional, né? Como foram muitas vezes chamados de terroristas comunistas, o Vietcong, né, no Vietnã, né? E aí vamos trazer um pouco as teorias, né, decoloniais. Vários autores já têm trabalhado sobre esse tema de por que, em determinados contextos, surge esse tipo de violência. Que, se queremos rotular de terrorista, enfim, rotulemos, né? Quem vê o filme A Batalha de Argel, que foi feito 3 anos depois da independência da Argélia, em 1962. O filme de 1965 reproduz a última etapa da luta colonial em Argel, na capital. Quando a gente vê o filme e vê alguns dos atos que foram algumas das ocasiões em que foi usada a violência pela Frente de Libertação Nacional, no contexto da luta pela sua independência, a gente pode dizer, bom, isso pode ser qualificado de um ato terrorista. Mas aí temos que ir ao que Fanon colocava com tanta clareza, Amílcar Cabral colocou com tanta clareza, né? Quando eles diziam um contexto de violência colonial, de dominação colonial, como existiu, e equivalente a isso nós temos hoje em Israel, suscita a resposta violenta. Né? Eu sou uma pacifista, porque eu cobri várias guerras, né? E eu sei que a guerra realmente a dor para todos, né? Acaba sendo que mesmo os vitoriosos acabam, de certa forma, com a dor de serem vencidos, de serem vitoriosos, porque também eles deixaram, até como analisa o próprio Fanon, parte da sua humanidade também na luta, né? Mas é um contexto em que a violência em estado cru é que se impõe. Né? Então, não é possível imaginar que uma situação de extremo cerceamento de todo tipo de liberdade, todo tipo de direito, como esse que vem sendo imposto em Gaza há tantos anos para essa população acuada, né? Que não gerasse uma desesperada resposta por encontrar algum tipo de fim para essa situação. Né? Eu acho que isso é que às vezes não se coloca em seu devido, né, na sua devida dimensão. Né? Como é que seria se tivéssemos que viver essa experiência, ao que apelaríamos, né? Me lembro que entre todas as lives que eu assisti estes dias, né, na minha angústia, porque realmente a situação me angustiou e me angustia, né, profundamente, talvez por essa minha presença
cobrindo o tema palestino-israelense desde os anos do final da década de 70, né? As minhas primeiras reportagens sobre o tema palestino são dos últimos anos dos anos 70, né? Que visitei campos de refugiados palestinos no Líbano, por exemplo, na Síria também, onde já havia 3 gerações, a geração dos antigos, né, dos que já eram avós, que eram os únicos que tinham nascido na Palestina e expulsos, e filhos e netos já nascidos nos campos de refugiados, que são as nossas favelas, né? É a exclusão da exclusão, porque pelo menos na nossa favela, se nosso morador de comunidade precisa de um documento, ele tem o direito de ter o seu documento. Ele vai lá e ele é cidadão brasileiro. Um cidadão excluído, um cidadão onde faltam muitos direitos, mas ele tem pelo menos uma identidade reconhecida de cidadão do Brasil. Não existe isso nos campos de refugiados, são apátridas, né? Não tem sequer minimamente um documento, né? É o despojo de tudo, até da possibilidade de pensar numa pátria e num documento, né? E isso são gerações. Eu vi isso, tenho fotos desses campos de refugiados nos anos 70, onde a avó me fazia ver a vitória e assim dizia, não quero morrer sem voltar à Palestina, à minha aldeia, à minha casa. Então, é muita dor, né? Muita dor intergeracional, de geração para geração, né? E é muito forte esse sentimento, inclusive nas gerações que têm nascido fora da Palestina, né? Porque não se equipara com outra dor, que eu acho que todas as dores nós temos que ter a solidariedade, a fraternidade, não é? Mas essa dor de sequer ser reconhecido como um cidadão deste mundo, né? É muito forte, é muito forte. E aí essa visão de Frantz Fanon, né, que como psiquiatra que ele era, né, da desumanização que causa a extrema violência, né? A desumanização que causa naquele que é o dominado, mas também no dominador, porque para exercer a violência nesse nível também há de se perder uma parte da humanidade, da humanidade, de quem é levado a cometer esses atos de violência. Tanto assim que nós vimos, acho que isso circulou muito, que um dos ministros, se não me equivoco, o ministro da Defesa de Israel, justificou a violência desses dias contra os palestinos, dizendo que são animais humanos. Então, eu acho que o primeiro que perdeu a condição de humanidade é ele, que não reconhece como humanos os seus semelhantes e talvez não tenha outra saída que não reconhecer como humanos para ele se reconhecer como humano cometendo esse nível de violência. É uma coisa assim, é espantoso o que nós estamos vivenciando, né? Enfim, Assim, eu estava ouvindo, é complicado, porque até a Beatriz, ela tem toda essa vivência, né? E eu estava pensando no que o Éden falou e o que a gente está vendo, e você falou da desumanização, e é uma palavra que eu tenho usado muito, porque, antes de mais nada, eu acho que, e aí a mídia, que é um tema que eu entraria, né, que eu pretendo entrar um pouco mais, é o papel da mídia nessa desumanização. Porque a primeira coisa que não se vê, ao se colocar, e eu ia começar de um jeito, mas eu vou até começar de outro, quando você fala guerra, ou quando você fala conflito, a primeira coisa que você esquece é que tem uma relação de colonização, né? E uma das coisas que a colonização faz, o que o colonizador faz, é desumanizar o colonizado, porque quando você desumaniza o colonizado, você permite que ele, aquilo que a Beatriz falou, deixe de ter sua existência. Então, não só o ministro da Defesa de Israel usou esse termo que foi gravíssimo, porque, e eu tenho certeza, como eu falei, também não está aparecendo na mídia
existem muitos judeus que estão totalmente contrários. Essa situação de Israel, esse conflito, além de ser uma questão histórica, ela tem uma questão política atual. E isso não está aparecendo. A situação do Netanyahu, né, não é uma situação muito confortável. Ainda que você não possa falar, né, todo confronto que você tem em Israel seja favorável à Palestina, etc. e tal, mas a verdade é que a gente tem uma questão política, né, e que não é recente, que foi pouco dita. Né? Você tem a questão do judiciário recentemente, que é pouquíssimo falado. Internamente há um conflito, né? Não um conflito palestino e israelense, é um conflito interno, político, né? Mas você desumaniza, né? E eu sempre remeto, eu tenho aquele livro que eu esqueci muito, que é um livro, que é um quadrinhos, que é fantástico, esqueci agora o nome dele, que faz a representação, é uma história dos judeus no Holocausto, em que os personagens são desenhados como ratos, porque eram assim que eram denominados. Então, os próprios judeus foram, eles mesmos, tirado deles o direito à humanidade. Então, é muito complicado em que você, tendo toda essa carga, toda essa história, né, tem que lembrar que os nazistas chamavam os judeus de ratos. A gente não pode esquecer isso, né? E você utiliza dessa mesma desumanização. Não tem nada a ver com judeu, tem a ver com o Estado, com uma política, uma questão de poder, uma relação que não tem nada a ver com a religião. E a religião ela está sendo usada. E a mídia faz isso de uma forma, ela alimenta quando, por exemplo, e aí eu acho que eu tenho que trazer, nós tivemos ontem, e que repetiu hoje, o jornalista da Globo News, Jorge Pontual. Que eu até anotei aqui, porque a frase ela é tão forte, tão violenta, e isso foi repetido, por exemplo, pelo ministro de Israel, numa entrevista com um jornalista da Al Jazeera, Mark, esqueci o nome dele, depois eu até recordo, eu tenho aqui o nome dele anotado, em que ele fala assim: enquanto Hamas não devolver, não levantar os braços e se entregar, todos os moradores eles vão ser condenados, como se todos fossem terroristas. Você desumaniza a todos. E aí ele foi questionado pelo jornalista, mas olha só, você está dizendo que todos são assim? Você está fazendo uma punição coletiva? Não, não é punição coletiva, não é crime de guerra, mas a gente só vai dar água, comida, luz, se o Hamas se entregar. Então, assim, essa desumanização é muito pouco tratada. E aí o Éden falou uma coisa importante também sobre o próprio termo. Quando a gente combinou de conversar aqui, na verdade, antes da gente combinar aqui, eu vendo a cobertura da mídia, me incomodou demais. E eu fui até a Unesco, e a Unesco tem um manual que é para jornalistas, que é sobre mídia e terrorismo. Isso eu não sei assim, se vocês me permitirem, eu vou ler só algumas observações desse manual, porque eu acho que é importantíssimo para que as pessoas entendam, principalmente, o que vem acontecendo com a mídia brasileira. Talvez, e aí eu vou, depois, mais assim, um pouquinho antes depois que eu falar desse manual, mas só um adendo, achar que a mídia brasileira agora está esse horror não conhecer a história da mídia brasileira. Tá? A mídia brasileira, antigamente, sem tanta velocidade como a gente tem hoje, sempre foi pró-Estados Unidos. Estou falando da mídia mainstream, estou falando da mídia hegemônica, né? Aquela mídia que todo mundo, aqueles jornais que todo mundo lê. E pró-Israel, né? Em 1975, né, a gente havia em 1975, quando na ONU teve uma discussão em que foi colocado que o sionismo era uma forma de racismo em plena ditadura militar brasileira, o Brasil votou favoravelmente a que realmente o sionismo fosse visto como uma forma de racismo, não porque o militar brasileiro achava isso, não, vamos ser realistas, porque havia uma questão ali da crise do petróleo, havia uma questão no continente, N questões,
Não é à toa que foi no pragmatismo ecumênico e responsável do Geisel, né? Então, mas só que o Brasil, aquele Brasil da ditadura, aquele Brasil militar, ele se posiciona dessa forma. E a mídia brasileira foram não só as agressões aos representantes governamentais brasileiros, como a própria ofensa aos costumes, a questão da demonização do palestino, a questão da demonização do árabe, a questão da demonização do muçulmano. E isso foi em 1975. Então, achar que esse papel da mídia agora, que está surpreendendo a tantas pessoas, é algo, nunca imaginei. Não, não é verdade. A mídia sempre teve essa posição. A mídia mainstream sempre teve essa posição. Só que, talvez, pela velocidade, pela visibilidade, e lembrando que hoje em dia, quando a gente fala os meios tradicionais, a gente tem as redes sociais, não sei o que, isso vai contrapor a mídia, etc. Então, a gente tem que lembrar que essa mídia também está nas redes sociais. Então, a gente tem que lembrar que um Estadão, uma Folha, uma Globo News, aquilo que ela passa na televisão, aquilo que eles publicam nos seus jornais impressos, eles estão botando nas redes sociais. E com um agravante. Se você tem um jornal impresso que ele muda, ele sai de uma vez por dia. Se você tem a televisão que tem horários estabelecidos, nas redes sociais, eles vão mudando. E vão mudando na mesma velocidade que a gente tem as outras informações. E aí, a fala do Jorge Pontual, porque eu tive que anotar, em que ele fala, e aí eu acho que isso é importante a gente trazer, comparar o dano causado pelos bombardeios a Gaza com a morte desses civis que foram chacinados pelo Hamas, não tem comparação. O Jorge Pontual falou na Globo News uma fala que desumaniza completamente qualquer um que não sejam aqueles que realmente não deveriam ser mortos, né? E aí vem o que você falou da resistência, terrorismo e essa coisa da Unesco, que eu vou buscar aqui, eu tenho que procurar aqui um pouco, em que eu tenho que achar aqui onde que ele está. Aqui. Nomear significa, em certa medida, escolher um lado, sob pena de se mascarar a realidade ou aceitar a interpretação que um jornalista deseja impor. Terrorismo é uma palavra abrangente. Refere-se a uma tática ou uma ideologia. É um crime ou um ato de guerra. Existem dezenas de definições para a palavra terroristas. Inclusive, a própria ONU, a Unesco, nesse manual tem várias outras coisas, ela coloca o cuidado em relação à resistência. É terrorismo, é resistência. Como o jornalista tem que ter cuidado com a sua palavra, pelo aquilo que ele atinge. E o que a gente está vendo não é isso. Terrorismo virou um senso comum. Os jornais estão exigindo que você diga que o Hamas é terrorista, como diz a Beatriz, os atos do Hamas, né? O ataque a civis. Mas o que eles querem é uma definição acrítica em que você defina terrorista é o outro, né? Terrorista é o outro, terrorista sempre é o outro, vamos lembrar disso, terrorista sempre é o outro, né? Israel diz terrorista é o outro, mesmo que ele cometa crime de guerra, já dito, inclusive, por juízes do Tribunal Penal Internacional, uma juíza brasileira, ex-juíza do TPI, já disse que o que Israel está fazendo se configura como crime de guerra. Porém, quando um jornalista pega e usa esse termo, ele está dizendo para o outro que você tem que aceitar esse termo como ele é. Se você não conhece, ele não coloca, por exemplo, isso ele não fala em momento nenhum, que a ONU não coloca o Hamas como terrorista. Isso não é dito. Quem coloca o Hamas como terrorista são os Estados Unidos, Israel, se não me engano, o Reino Unido, né? Suíça não coloca o Hamas como terrorista. Suíça não coloca, mas isso não é dito. Isso não é dito. A questão não está se falando aqui que o Hamas fez, não, vamos, coisas como a gente escuta as palavras comuns, como eu ouvi assim, você está passando pano para terrorista. Quando você fala que o conceito de terrorismo ele tem uma questão política, ele tem uma questão geopolítica, né? Ele tem uma questão discursiva. E aí, muito bem dito, como eu vi também, como a Beatriz, a gente vê várias lives, né? A gente fica buscando, porque a angústia
Você tem uma disputa de narrativas. E a mídia, ela não está vindo... E aí tem também uma coisa interessante, que também é um livro que eu estou recomendando para todo mundo, que é In War, The Truth is the First Casualty, de Philip Knight. Numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Isso não foi uma frase, né? Essa foi a frase de um senador em 1917. Né? Numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Né? E aí, na introdução desse livro, o John Pilger, ele fala que uma fala do primeiro-ministro britânico, na época, a Primeira Guerra, ao editor do jornal Manchester Guardian, né? Se as pessoas realmente soubessem, né, a verdade, a guerra acabava no dia seguinte. Só que as pessoas não sabem e não devem saber. Né? Então, o papel da mídia, ele é muito importante. Isso já foi, até a Beatriz citou uma coisa que é muito pouco falada, por exemplo, o caso do Vietnã. Num primeiro momento, a mídia era totalmente favorável à invasão dos Estados Unidos no Vietnã, até a hora que chegaram os corpos, ou que os jornalistas furaram, uma coisa que também acontece muito no chamado jornalismo de guerra, a censura, e começaram a mostrar o que acontecia. Na hora que isso apareceu, ficou tão evidente que a população, a opinião pública, e aí os jornais tiveram que modificar o seu comportamento e começaram a ser contrários à guerra. É quando começou a haver uma pressão sobre o governo dos Estados Unidos contra a guerra do Vietnã. Se você olhar esse caso agora, o que está acontecendo? Nós temos as redes sociais e a gente está tendo algo novo, que é o acesso a outros jornalistas. Né? Esses jornalistas, eles estão dentro de Gaza. São jornalistas da ONU, são jornalistas da BBC. Por incrível que pareça, a BBC ainda está fazendo uma cobertura melhor do que a mídia brasileira e teve, se não me engano, hoje ou ontem, uma manifestação do povo escocês em frente à BBC da Escócia contra o posicionamento da BBC. E olha que a BBC está melhor que a mídia brasileira. Né? Mas, assim, você sempre vai ter um posicionamento da mídia no viés. É ilusão a gente achar que não vai ter. Só que a mídia brasileira, ela assumiu unilateralmente uma narrativa. Ela não se preocupou em mostrar para o público quem era o Hamas, tampouco que o Hamas ele surgiu, na verdade, em 1987, a gente sabe, e como foi o contexto de surgimento do Hamas. Isso não é dito. Não, você conta a história dos palestinos, mas você conta uma parte, porque faz parte de uma lógica da mídia, uma coisa que é muito utilizada nos estudos dos meios de comunicação, que é o enquadramento. O enquadramento não é simplesmente a ordem que você bota uma reportagem. O enquadramento não é simplesmente a maneira como você fala. O enquadramento é muito mais que isso. Ele não é percebido. O enquadramento da mídia é não fazer perceber a condução de uma determinada ideia. E isso é muito mais grave. Né? Então, quando você tem um fantástico, que tem um rapaz chamado Thiago Ávila, que é até internacionalista, ele também, um rapaz que apontou muito bem sobre isso. Foram 40 minutos de fantástico. Nos 40 minutos, 4 foram do ponto de vista do povo palestino e os outros 36 foram do ponto de vista de Israel. Ou quando você é uma Globo News, que trouxe um soldado brasileiro que lutava por Israel na Cisjordânia, e ele fala como se o Hamas estivesse na Cisjordânia. Em momento nenhum se falou, nem modificava direito a Cisjordânia. Se você não conhece esse tema, ou se você durante anos, né, e a gente também tem que pensar nisso, há uma educação também do povo judeu, eu li artigos muito interessantes sobre isso, como é que o povo judeu, o povo de Israel, não vou botar o povo judeu só, mas o povo judeu, mas também o povo de Israel, essa história é passada. E a história que é passada, tal qual a gente vê em vários lugares, é a história do colonizador e não do colonizado, né? É muito difícil você olhar um outro lado. Quando você
faz, por exemplo, outra coisa muito grave que a mídia fez, né? A jornalista Sarah Sidney, da CNN, divulgou, foi a CNN que divulgou aquela história dos 40 bebês decapitados. Pois é. Essa história, depois, ela pediu desculpa nas redes sociais. Essa história veio de um jornal, de um jornalista, que é um colono extremista que existe. O Biden disse assim: eu vi as fotos. Ele não viu as fotos, ele viu essa reportagem desse jornal. Só que o estrago foi num nível tão grande, porque a gente tem que pensar que nem todo mundo vai discutir a questão Israel-Palestina, nem todo mundo terá acesso ao conteúdo, nem todo mundo terá acesso à informação. As pessoas vão reproduzir aquilo que elas estão vendo nos jornais, e, em sua maioria, nos mais comuns, ou na internet, como a gente sabe, o WhatsApp é uma rede incrível, se tornou, como diz a Beatriz muito bem, a gente tem especialistas em tudo, né? Eu acho fantástico, porque todo mundo se tornou especialista, o Demetrio Magnoli, o Jorge Pontual, por exemplo, que nunca trataram isso. O Guga Chakra eu até posso respeitar em parte, porque, embora distorcido, mal ou bem, ele ainda estuda. Mas um Jorge Pontual emite opiniões totalmente sem embasamento. Assim como ele, você vai encontrar vários. Então, assim, e outro aspecto importante nesse conflito, que eu acho que a gente que está levando muito, aqui eu chamo de fla-flu, né? Porque parece um jogo de futebol. As pessoas estão distantes e dizem assim, ou você torce um ou torce por outro. E quando você fala, não é essa situação, a gente está vendo uma situação real de um conflito que pode ganhar dimensões muito maiores, porque vamos pensar o seguinte, quando uma França, um Reino Unido, uma Itália, uma Alemanha ou a presidente da Comissão Europeia afirmam que dão aval a um genocídio, a uma limpeza étnica, que é o que, inclusive, a ONU está dizendo, uma das agências da ONU, eu nunca vi, olha que eu acompanho as redes, eu nunca vi as organizações humanitárias em tanto desespero nas redes sociais. Eu nunca vi uma manifestação tão veemente, ainda que a ONU tenha silenciado esse tempo todo, né? A gente sabe muito bem o papel da ONU, o desespero dos médicos sem fronteiras para que não atacassem o hospital, o desespero das agências, dos repórteres, e o que está acontecendo agora, por exemplo, que vem a invasão por terra, é que os jornalistas estão dizendo que começou uma censura, que já havia, mas essa censura aumentou. Né? Sim. E a morte de jornalistas, né? E a morte de jornalistas. Vários e aí, jornalistas, parece que 8, 9 jornalistas já mortos. Sim, a morte de jornalista, e aí, de novo, a mídia. Ontem morreu o Issam Abdallah, né? O Issam Abdallah, cinegrafista da Reuters. o cinegrafista libanês da Reuters. Eu acho que estava quase que ao vivo, né, na televisão quando aconteceu o caso. Hoje, a mesma Globo News colocou, ainda que citasse a morte, mas colocou, porque os libaneses atiraram contra as instalações militares de Israel. Ontem, Israel atirou contra os jornalistas. Então, assim, o papel da mídia nesse conflito está sendo muito sério. E aí você tem umas vozes dissidentes, né, uma voz dissonante disso daí, que não tem muito acesso. Só mesmo quem conhece que vai buscando, que vai atrás disso. De uma certa forma, a própria ONU, nessa movimentação, nesse desespero, ela está conseguindo mostrar algumas coisas. E aí a mídia brasileira, diante desse quadro, voltando, né, ao que eu estava falando, começou a ter uma certa mudança de posicionamento, como, por exemplo, você abre um pouquinho para a questão palestina, sempre acompanhada do mas, porém, isso é uma disputa narrativa muito forte. Né? Lembrando que os jornais brasileiros, em grande medida, apoiam, não vou dizer a extrema-direita, mas eles apoiam posicionamentos da extrema-direita, apoiam posicionamentos, né,
conservadores, como a gente pode ver muito bem. A cobertura do Estadão e da Folha é um caso explícito disso, mais do que a de O Globo, que tem aquela ideia de neutralidade, é o caso explícito. Então, assim, a mídia, especialmente essa mídia que você pensa que, mas ela está mais fraca porque você tem as redes sociais, porque você tem uma entrada nas redes sociais, a gente tem que pensar o alcance dessa mídia. E isso está formando um senso comum. Então, quando você traz na televisão que o governo brasileiro trouxe os israelenses, e você fala uma notinha desse tamanho dizendo que você ainda tem lá os brasileiros em Gaza, né? Você, de novo, a mídia ela participa da desumanização ou do silenciamento. Às vezes não é nem desumanização, simplesmente eles deixam de existir. Você não desumaniza, você ignora a existência, né? Então, a mídia brasileira ela está fazendo um papel muito grave, eu acho que é muito grave, de desinformação e levando a conflitos e alimentando, por exemplo, o que eu falei lá no início, quando isso saiu nos jornais, você tem grupos que estão fazendo uma lista com professores universitários que falem a favor do Hamas, não, que falem a favor da questão humanitária da Palestina. Sim. E você faz isso de uma forma crítica. Porque também tem uma outra questão aí que a gente sabe, em termos de redes sociais, poucas pessoas compram jornais na rua. Quase todo mundo vai ler nas redes sociais. Só que tem um detalhe nas redes sociais, nesses jornais. Eles têm paywall. Você só lê as manchetes. Você é obrigado a pagar para ter acesso ao conteúdo. E, às vezes, o conteúdo do contraditório está lá dentro. Só que a grande maioria, ela está lendo as manchetes. Que também faz parte de quem estuda a mídia, sabe o que significa você trazer a manchete. Uma elite vai ler os editoriais. Os editoriais, especialmente do Estadão e a Folha, eu acho o seguinte, que me perdoe a palavra, porque acho que a gente, como é pesquisador, a gente não pode falar isso, a gente tem que ter uma certa distância, mas eu já vi editorial canalha. Sim. Mas eu nunca tinha visto como agora. Porque os editoriais, eles são voltados para quem aqueles jornais são voltados mesmo, a quem eles representam. Então, também é uma ilusão achar que esses editoriais eles estão voltados para o público em geral. Eles têm um direcionamento. Se a manchete todo mundo vai ler, o editorial ele tem um outro papel. As opiniões têm outro papel. Ou como diz agora nas redes sociais, é muito comum você ver a Folha, o Estadão dizendo assim, o leitor diz. Os jornais Quem é esse passaram... leitor? Não, e assim, os jornais passaram a ser simplesmente o leitor diz. Isso não é o papel do jornalismo. Então, você abdica o papel de informar? Isso não é porque você tem uma má formação, não. Isso tem um objetivo, né? Então, assim, o que a gente está vendo nessa guerra, por outro lado, quando vocês começaram a pipocar essas outras imagens desses outros jornalistas, porque a própria ONU, por estar lá, começou a furar, entre aspas, essa bolha, porque ainda é uma bolha muito grande, a mídia brasileira começou a ter uma pequena mudança, se vocês repararem, do início para agora, né? Muito pequena, quase que imperceptível. Quase que imperceptível, mas, por exemplo, como eu falei do Guga Chakra lá no início, hoje ele já postou uma outra situação completamente diferente. Por quê? Ficou tão gritante a crise humanitária que é impossível você esconder. Outra coisa que está sendo escondida na mídia, outra coisa muito grave que a mídia brasileira está escondendo. Como eu falei, você tem uma crise interna no próprio Israel. O maior jornal de Israel, eu não consigo pronunciar, é o Haaretz, né? Ele publicou um artigo que só o Intercept trouxe para cá, mas o Intercept também tem um público muito restrito, mas eu li o original, culpando diretamente o Netanyahu por isso aí. O maior jornal de Israel. Você está tendo uma série de manifestações de judeus
né, ortodoxos, que tradicionalmente são antisionistas, lá dentro de Israel, que foram bastante, respondido com bastante violência, né? Você tem manifestações acontecendo em vários países da Europa, que estão sendo proibidas, mas isso a mídia brasileira não está falando. Ela não está falando ela quase não fala, tirando os jornais, mas não na televisão, que França, Reino Unido, Alemanha, Itália estão agindo com violência contra quem se manifesta. Está proibindo o que é absolutamente um direito, né, de se manifestar. Ou seja, países democráticos. Se havia alguma ilusão de que ainda restava algum resquício democrático, hoje a distorção de termos que esse manual da Unesco foi muito interessante, ele me chamou a atenção quando eu vi uma outra reportagem do Intercept, do Andrew Fishman, em que ele fala das 11 distorções da mídia, e é verdade, e a palavra tem... E quando eu olhei o manual da Unesco, eu falei, eu nunca vi uma cobertura totalmente diferente do que está nesse manual. Né? A cobertura da mídia brasileira, ela vai contra tudo. E eles dizem que eles podem fazer isso porque, segundo o jornal Folha, por exemplo, tem o manual da Folha, manual de redação da Folha. Então, ele pode usar o termo terrorismo e não resistência, de maneira totalmente acrítica. Eles não chegam e colocam a questão como essa, que a ONU não definiu o que é o terrorismo. Né? Então, assim, eu acho que todos esses elementos, e mais isso também, essa diferença entre sionismo, semitismo, a diferença entre terrorismo e islamismo, nada disso é colocado. E aí você mobiliza, né, uma situação que eu acredito que vai ganhar uma escalada ainda maior. Por outro lado, como eu disse, as redes têm uma vantagem no sentido de você trazer mais imagens. Então, elas têm circulado um pouco mais, porque pessoas têm tentado furar o bloqueio, né? Eu sou muito ativa nas redes sociais, então eu tento furar, de certa maneira, esse bloqueio, mas ainda é muito difícil. Ainda é muito difícil, né? E eu acho que o papel que a gente tem da mídia é de uma irresponsabilidade, né? Que precisa ser cobrada. Responsabilidade, porque está mostrando a sua parcialidade, né? Renatinha está caladinha, Eden também. Eu até falei muito, porque eu acho que são tantos temas em que eles dialogam com o que o Eden falou, o que a Beatriz falou, e eu vejo esse ponto de interseção na mídia, porque a gente, eu fiz esse questionamento, acho que nós temos algum conhecimento, a gente tem a obrigação de passar informação, porque o processo de desinformação ele está no nível... teve um vídeo de uma jornalista indiana, eu até anotei o nome do vídeo, que eu achei interessantíssimo. Tem vários jornalistas contrários, né? Você tem o Jonathan Cook, que é um jornalista britânico, que ele é muito crítico à cobertura da mídia. Paul Sharma, ela tem um vídeo no YouTube que me chegou, que foi justamente Israel e Hamas, a guerra de Israel como um perigoso jogo de fake news. E ela mostrou todas as fake news que estão circulando. Né? Essa do bebê decapitado, ela teve um alcance muito grande, porque ela passou a ser utilizada, por exemplo, por grupos de extrema-direita brasileiro, de maneira recortada, que é o mesmo grupo que está falando que tem que perseguir os professores, que tem um posicionamento crítico. Né? E também nos Estados Unidos, eles estão manipulando essas informações. Então, você imagina você, na sua casa, recebe uma senhorinha, né? Aquelas nossas avós, as nossas tias, recebem por um WhatsApp um vídeo dizendo que 40 crianças foram decapitadas. Eu morro de pena quando eu vejo uma criança sofrendo, de qualquer lado. Eu morro de pena, seja quem for. Imagina uma senhora recebendo uma informação dessa. Ela vai dizer o quê? Nossa, que terroristas monstruosos. Sim, o Hamas comete atos de terrorismo. Israel já morreram mais de 700 crianças. Isso não é dito na mídia. Está sendo preciso a gente furar a bolha para que a imprensa, né, e mesmo assim nas redes sociais, mostrem, morreram mais crianças. Está sendo preciso a agência da ONU humanitária dizer, pare, o Tedros,
O presidente da OMS, ele pediu, por favor, parem. Se você não está falando de uma Jaqueline, de uma Beatriz, de uma Renata, do Max, do Éden, estamos falando das principais vozes de organizações mundiais. Estão falando, parem. Só que isso não chega para aquela sua avó que recebe a imagem do WhatsApp. Ela recebe as 40 crianças decapitadas. Porque uma jornalista de uma rede CNN foi quem espalhou essa notícia. E o Jorge Pontual, na Globo News, disseminou essa notícia. Então, são situações muito graves que eu acho que olhar esse conflito sem olhar para o papel da mídia agora, eu vejo como uma lacuna imensa. E todo mundo está vendo. Tem pessoas, eu acho que são muito mais gabaritadas que eu para falar do conflito de Israel, a própria Beatriz, a questão de Israel, o termo terrorismo, né? Tem o Marcial, por exemplo, que é o professor da UF, fala muito bem sobre o conceito de terrorismo. Se alguém quiser entender o que é o conceito de terrorismo, eu acho que tem que ler os trabalhos do Marcial. Mas, assim, é preciso que você olhe, pelo menos se você se pergunte, será que isso é verdade? A pessoa que está vendo uma televisão, que está vendo um jornal, que está vendo uma notícia, tem que se perguntar, será que é verdade? Vamos procurar outros canais? Só que as pessoas, os brasileiros, a gente já viu que não vão conseguir furar essa bolha dessa maneira, né? Então, essa guerra é uma guerra de narrativa muito violenta, né? Eu acabei Nós falando temos, demais. nós temos um tempo, né, para esse nosso papo, né? E gostaria que, na verdade, todos pudessem trazer inquietações antes de termos que fechar, né, nosso encontro. Eu gostaria de falar um pouco dessa questão, né? Pegando agora pelo final, que a professora Jaqueline trouxe, sobre furar a bolha. Inclusive, hoje eu estava vendo no Instagram de uma mídia, né, independente, e as pessoas comentando que elas estavam compartilhando nos seus stories e não estava tendo alcance. Assim, aquilo lá já tinha 3 horas praticamente e só tinha alcançado 3 pessoas. Então, assim, você vê que para furar essa bolha é extremamente difícil. E você vê, né, os Estados Unidos tá aí apoiando, como sempre apoiou Israel. E os Estados Unidos é uma máquina de propaganda, assim, gigantesca. Não tem como, assim, praticamente você mudar essa situação. E, assim, tem sido complicado realmente acompanhar essa mídia porque, inclusive, né, o Jorge Pontual colocou também que um cessar-fogo não é a solução, ou seja, né, ele está praticamente ali incitando que você tem que dizimar os palestinos, porque só assim que isso vai ter fim. E também nessa questão da desumanização, eu queria comentar sobre o que a gente está vendo, né? É praticamente um apartheid que o povo palestino eles estão vivendo. Não se fala sobre isso, mas inclusive a questão do muro na Cisjordânia, você não vê a mídia comentando, né, que as pessoas aquele muro está em território palestino e as pessoas têm um tempo para poder atravessar o muro para visitar sua família, fazer trabalhar e assim se você chegar ali em determinado momento e o guarda que está ali falar, olha, o muro fechou, você não passa, assim, como que você vai questionar? Além também da questão, né, do encarceramento, porque você vê que jovens palestinos, crianças, são presas e assim, e tem também, né, a questão da prisão administrativa, que muitos não sabem o porquê estão sendo presos e passam um bom tempo lá até serem julgados. Então, assim, você está tirando direitos, né? E eles querem justificar, dizendo que não é um Estado, então eles não estão cometendo um crime, porque não é um Estado formado, mas você está tirando direito. E uma inquietação que tem me deixado é até essa questão do direito, porque você vê as pessoas que estão saindo, né? Estão sendo forçadas a sair
o que garante que elas vão ter o direito de retornar? Porque, assim, a gente já viu em outras situações que muitas vezes esse direito é negado, eles não são permitidos para voltar. E essa tem sido uma inquietação que, né, que está me afligindo, eles, né, vão sair porque vão ter medo de sofrer um ataque que está acontecendo. E assim, a gente não tem como saber se eles vão ter o direito de voltar, porque até foi dito, né? Ah, eles vão poder voltar quando for autorizado, mas essa autorização vai ocorrer? Então, assim, são questionamentos que ficam aí e que, assim, a gente não tem como saber o que que vai acontecer e fica nessa aflição. Mas basicamente era isso. Gostaria de agradecer também a participação. É uma discussão riquíssima e importante para o momento. Mas é isso. Então, Fazer só uma Renata, observação. sim, Essa coisa de prazo no desvão, eu estava vendo uma entrevista hoje que eu falei desse jornalista, o ministro de Israel disse assim, eles vão todos para o deserto. esse é um tema importante, né, que traz muitas inquietações, como Renata já colocou, porque se formos pensar que nas Nações Unidas, na ONU, o primeiro-ministro foi capaz, há poucos dias, né, poucos dias antes de que hoje todo mundo está falando da Palestina por causa dessa iniciativa do Hamas, senão também haveria um pano, né, de silêncio, né, absoluto. O tema palestino tinha sumido, né, da agenda internacional e da mídia há muito tempo, né, muito tempo, mesmo com todas as violações sistemáticas de direitos humanos, tanto na Cisjordânia como em Gaza, não era um tema que estava na agenda, mas poucos dias atrás, o primeiro-ministro Netanyahu, na ONU, não sei se vocês lembram disso e dessa imagem, ele trouxe um mapa do que ele considera que vai ser o futuro do Oriente Médio. Ele reorganizou o Oriente Médio segundo o seu olhar, e nesse Oriente Médio reorganizado pelos padrões de Netanyahu, não existe Estado nem palestino, Estado nem falar, digamos, não existe espaço ocupado pelos palestinos, não existe Gaza ocupada por palestinos, não existe, é tudo Israel. Então, está claro, me parece, para quem não quer se iludir, que esse ultimato para a saída de Gaza, né, sob condição de sobrevivência, porque ou sai ou morre, essa é a única alternativa que Israel tem deixado, na verdade é sem retorno. Não está colocado que seja uma questão temporária. Para Israel é sem retorno, é a ocupação desse território dentro do esquema do que Israel considera que é o que tem direito, dado, não sei, supostamente por Deus, e olha lá, porque, na verdade, como também a Jaqueline já trouxe isso, não se trata de uma questão religiosa, é um ato político, né? É um expansionismo e uma colonização política, né? Um expansionismo com um critério de a se apropriarem de território e de expandir, e claro que mais além do próprio espaço hoje ocupado pelos palestinos, virão depois outras aspirações, como já no passado aconteceu, porque lembremos que o Sinai já foi ocupado por Israel. Lembremos que as colinas do Golã foram anexadas pela Constituição, hoje pela Constituição israelense, as colinas do Golã, que é um território sírio ocupado, fazem parte do território israelense. Por sinal, já há enfrentamentos no Golã de ontem para hoje. Então, é um sem retorno, é para que essa população palestina saia, não retorne mais e seja distribuída aí também como apátridas pelo Egito ou por onde eles conseguirem permanecer, né? Esse
por alguns analistas, entendido esse mapa e essa apresentação do primeiro-ministro Netanyahu é tido por alguns analistas como um dos episódios que teria acelerado essa iniciativa do Hamas, que também há um consenso que não foi improvisada, né? Que foi planejada durante um longo período. Né? Por sinal, aqui vem também uma questão que tenho ouvido em algumas dos comentários e das lives, né, que tem havido nesses últimos dias, especialistas, inclusive militares, né, que chama a atenção o fracasso da inteligência israelense. Né? E aí eu vi dois tipos de explicações, né, sobre esse fracasso. Por um lado, uma excessiva confiança de parte das autoridades israelenses na espionagem baseada na tecnologia, né, na inteligência baseada na tecnologia, no controle por aparelhos cada vez mais sofisticados de movimentos, de reconhecimento facial, enfim. E aí, então, esses especialistas, né, diziam, tudo isso é muito importante, desde que haja um ser humano por trás capaz de analisar criticamente o que cada um deles nos traz de informação. Porque se trata somente de tecnologia, haverá falhas como efetivamente houve. E a outra explicação, meio teoria da conspiração, que, sobretudo porque houve um alerta do Egito às autoridades israelenses de que alguma iniciativa importante estava sendo preparada em Gaza. E foi desestimada essa informação por parte do governo israelense. Então, a teoria da conspiração, digamos, né, entende que pode ter havido, de parte de Israel, um menosprezo pelo que poderia vir, não imaginando que tivesse as dimensões que teve, e que, na análise do que isso poderia ter como consequências, o governo achou que seria até conveniente para o governo, por tudo que a Jaqueline lembrou, que é um governo que estava enfrentando uma sociedade dividida, né? Que o próprio Netanyahu enfrentando cargos de corrupção, né? Que podem acabar com ele na prisão, se houvesse uma justiça independente, mas ele se encarregou justamente de fazer essa modificação que foi muito contestada, mas que ele conseguiu aprovar em relação à justiça, né? E que então teria sido um pouco uma análise fria. Não, isso vai ajudar, porque com isso nós vamos unir essa sociedade que está dividida. Sempre que há uma agressão externa, a unidade vem, como de fato veio, né? Ele conseguiu um governo de unidade, possivelmente uma unidade muito frágil e de curto prazo, mas conseguiu, nesse momento, um governo que está unificado, né? Unido em torno de Netanyahu. Então, digamos, há aí elementos todos para analisar essa situação numa ótica desde várias possibilidades e vários pontos de vista. Com relação, então, especificamente a esse ultimato aos palestinos, a interpretação mais, enfim, plausível, né, do meu ponto de vista e vários outros que eu escutei opinando a respeito, é que para Israel é uma ida sem retorno, né? É a ocupação desse território já à ultrança, né? E que segundo momento seria a mesma coisa com Cisjordânia, né? Porque evidentemente que podemos imaginar que tudo o que está acontecendo em relação a Gaza possa ser parte de um plano de parte desse governo extremista, né, de extrema direita de Israel, como nunca antes houve um governo com essa característica. Houve muitos governos de direita, mas nesse nível que esse governo atual não houve ainda nenhum outro que se aproximasse, né? E poderá ser, então, um plano piloto de levar adiante algo maior.
o que chama muito a atenção, né? Porque nós sabemos que Estados Unidos tem sido um aliado incondicional de Israel, ou melhor, até certo ponto, Israel passa a ser um elemento de política doméstica dos Estados Unidos, pelo peso que tem, inclusive o lobby, né, pró-Israel dentro da política dos Estados Unidos. Mas nunca antes houve um governo como esse agora, democrata, né, de Biden, que tenha tido tanta presença em Israel nesses últimos tempos, né? Toda a administração Biden desfilou por Israel nesses últimos tempos, e o mais interessante é que Blinken, agora nessa visita, nessa gira que está fazendo pela região, em momento algum, sequer falou em que era necessário moderação em relação aos planos. E ele está tentando convencer os governos árabes a acolherem os palestinos. Ele não está questionando o ultimato de que os palestinos têm que sair ou vão ser mortos. Então, é uma gravidade tudo o que estamos presenciando, assim, estarrecedora, porque se havia alguma remota máscara, né, de que se respeitassem alguns limites, né, do que seria todo o arcabouço jurídico internacional construído desde o final da Segunda Guerra, sob o impacto, né, do Holocausto, do nazismo, dos crimes cometidos na Segunda Guerra Mundial, etc., caiu. Né? Estados Unidos hoje é digamos assim, um instrumento a mais dessa política israelense no Oriente Médio, sem nenhuma crítica, né? E o que é mais espantoso, e aí a gente, claro que tem que ver o território maior, com tudo que significa na Europa a guerra da Ucrânia, porque o debilitamento completo das sociedades europeias e dos governos europeus, que também entraram, né, como nunca antes, dessa forma tão acrítica na defesa de Israel diante do que está acontecendo, ao ponto de proibir manifestações, como a Jaqueline lembrou aqui, manifestações pró-palestinas proibidas, né? Isso é uma novidade realmente grave, né? Uma questão extremamente grave, né? Só E hoje acharam nas notícias, um jornalista encontrou documentação da diplomacia dos Estados Unidos que tem uma ordem para que os diplomatas dos Estados Unidos não usem o termo banho de sangue, escalada e fim, né? Fim do banho de sangue, essas coisas todas. Isso está proibido pelo governo da diplomacia dos Estados Unidos. Os diplomatas não podem usar esse termo. E os diplomatas da União Europeia estão extremamente incomodados com a posição da presidente, né? Que foi a Israel, foi a Israel. né? E agora tem um outro problema aí que a gente também tem que lembrar, que a Arábia Saudita estava negociando, e a Arábia Saudita falou, parei de negociar. Sim. A situação ela é muito mais complexa. Permita-me uma questão, assim, um pouquinho de que você levantou alguns pontos aí, Beatriz, que eu acho que são importantes, da gente interpretar um pouco também de como que está essa realidade também, como é que a Europa se coloca nessa situação. E você citou, acho que o conflito na Ucrânia, a gente pensar as coisas de uma maneira interconectada, porque uma das consequências, né, do conflito na Ucrânia foi um grave efeito sobre a segurança energética da Europa. O fim do projeto do gasoduto Corrente do Norte, gasoduto Nord Stream, e hoje existe naquela região, sobretudo no Mediterrâneo Oriental, mas também em outras áreas do norte da África, conhecidamente grandes reservas de gás natural. Uma delas localizada justamente naquela região que abrange, que seria o território palestino, né? Parte do Egito, Turquia, e também, evidentemente, o Líbano e a Síria. E essa reserva está sendo disputada assim, a páreo entre esses países, né? Então, nesse sentido, Israel, que tem negociações avançadíssimas também com os europeus, está muito interessada, né? Os europeus estão muito interessados em acessarem essas reservas estratégicas de gás. E isso passa justamente por um projeto de que Israel
que é o principal aliado dos Estados Unidos naquela região, seria o entreposto para esse processo, né? Considerando que outros antigos aliados hoje não são tão aliados assim dos Estados Unidos hoje no Oriente Médio, a situação da Arábia Saudita, enfim, outros países que a gente pode discutir em um outro momento, né? Mas, enfim, mas eu acho que isso é importante de levantar, porque Israel acaba se tornando, né, esse ativo, eu não vou dizer ativo, né, porque fica muito ruim colocar dessa forma, mas seria o grande aliado dos Estados Unidos hoje no Oriente Médio, e isso passaria, né, para você fortalecer esse aliado, teria que fortalecer de todos os sentidos. E isso significaria o fortalecimento não só dessa retórica de extermínio e expansão sobre os territórios palestinos, mas dois pontos que me preocupam muito, né, que é a retomada da ideia de guerra ao terror, né, eu acho que fica muito claro, né, pela cobertura midiática, o retorno da ideia de guerra ao terror, e também a questão do fascismo, né, como é que o sionismo, em alguma medida, ele encarna, em alguma medida, na prática, né, um discurso, né, que, enfim, que a gente vê uma certa conivência e que vem de parte da mídia e de alguns setores também da sociedade. Eu acho que isso é muito preocupante quando nós vemos uma conivência, né, com esses tipos de discurso que tratam os palestinos como animais, enfim, entre outras coisas que são presentes justamente no fascismo, como a professora Jaqueline estava levantando aqui, né? Eu acho que, enfim, preocupa muito isso, essa situação. Pois já indo para o final, né, do que é razoável para um tema que é extremamente complexo e muito mais amplo, mas teremos outras conversas, né, mas nessa primeira acho que seria razoável irmos fechando. Eu só pego aí o gancho do que levanta Eden para colocar que, sim, justamente há todo digamos assim, um ambiente, desde o vocabulário, desde as pessoas como estão se movimentando, enfim, que aponta no sentido contrário a qualquer expectativa de tentar colocar um fim ao conflito, né? Eu não vejo, e nisso aí também sou pessimista, e isso me deixa muito triste e muito preocupada, né? Não vejo que haja aquilo que é o ingrediente fundamental para que se possa pensar numa saída negociada, né? Numa saída que seja negociada e, evidentemente, uma saída justa, que atenda minimamente que seja, primeiro, a necessidade de sobrevivência, né, do povo palestino, que hoje não está dada essa possibilidade. Está ao contrário, está ameaçado. E segundo, que haja alguma perspectiva de uma saída de médio e de longo prazo. Qual seria? Não se sabe. Um Estado, dois Estados confederados, a imaginação trabalhando aí, sei lá, mas não está no cenário tal qual está armado uma possibilidade de uma saída negociada. Eu não vejo que haja líderes internacionais diretamente vinculados ao conflito, do que foi a estatura de Rabin e de Arafat, né? Não, nem de longe vejo que esteja dada uma filosofia pró-paz, né, em todo este tema, né? Ao contrário, né, o que está colocado é a vontade de continuar, né, alimentando o conflito com armamento, desde esse porta-aviões gigantesco que Estados Unidos mandou, né, que é o maior de todos os que tem, armamento de todo tipo. Aí, por sinal, um parêntese antes de terminar, não sei se vocês viram a notícia de que muito do armamento que foi utilizado pelo Hamas nessa iniciativa era armamento americano vindo através da Ucrânia, né? Isso já mostra também o nível de corrupção que há em torno da questão ucraniana, mas, enfim, isso é outro tema. Enfim, portanto, mesmo que seja muito perturbador, né,
fecharmos esse debate com uma nota um pouco desalentadora, né, eu devo confessar a vocês que não estou vendo que haja no tabuleiro do que estamos enxergando a curto prazo uma vontade política dos atores, né, que estão mais em evidência, né, de levar o conflito para a mesa de negociações. Né? Tem havido importantes pronunciamentos, a China disse que apoia a causa palestina, a Rússia disse que apoia a causa palestina, o Brasil está fazendo o possível, o governo Lula está fazendo o possível para trabalhar o tema da paz na região e no mundo, né? Portanto, para levar realmente ao cenário de uma negociação, de uma saída diplomática, de respeito à legislação internacional, mas eu não vejo que isto esteja dado da forma como deveria estar diante da gravidade do cenário que estamos vivendo e da iminência do que poderá acontecer em Gaza. E no mundo, né? Porque a gente tem que lembrar que a Europa daqui a pouco vai sofrer as consequências dessa guerra, porque as pessoas estão. Hoje, por exemplo, saiu uma notícia sobre a possibilidade de bomba, né, no Museu do Louvre. Claro, novamente, a situação distorcida, né? Na falada, por exemplo, houve um bombardeio dos palestinos tentando sair de casa, aquela coisa toda, mas a Europa vai sentir. O presidente da África do Sul também se manifestou, mas eu acho que eu concordo com a Beatriz. Mesmo com todos os esforços do Brasil, que atualmente, né, está na presidência do Conselho de Segurança da ONU, eu vejo que, assim como aconteceu em Ruanda e depois aconteceu tudo isso, mas eu acredito que a destruição seja muito cruel, mas que isso terá consequências muito graves, e não apenas para a região, porque o Hezbollah já falou também que vai entrar, o Irã já falou que vai entrar, a Arábia já cortou, a situação, os ministros de Israel já disseram que não vão recuar, que vão cometer crime de guerra e não vão punir ninguém, eles não respeitam, vamos ser sinceros, eles não respeitam as resoluções da ONU há muito tempo, e eu também tenho muita dificuldade de ver uma saída, e eu fico triste porque vai morrer gente dos dois lados, de Sim. todos os lados, e Sim. gente que não tem nada a ver com essa relação de poder, porque, inclusive, o pessoal do Hamas não está nem lá em Gaza, né? O pessoal do Hamas está fora de Gaza. Os líderes do Hamas não estão em Gaza. Não estão em Gaza. Eles não, e a Israel sabe disso, né? Então, eu também concordo com você. Eu só quero fechar, porque me parece que também, como cidadãos, temos responsabilidades, né? Para além de simplesmente promover um debate, trazer à tona questões importantes. A única possibilidade de que haja uma saída diferente dessa mais terrível, né, que está aí no cenário de curto prazo, seria uma grande mobilização internacional do tipo que houve com a guerra do Vietnã, né, uma questão para a qual, evidentemente, que a imprensa não está contribuindo, mas que nós, me parece, cada um de nós poderá contribuir. Né? Eu acho que há, de fato, muito no mundo já se manifestando a favor da paz e dos direitos dos palestinos, mas também eu quero deixar claro aqui que sei que a sociedade israelense está também sofrendo, e muito, né? Sempre sofreu, sempre foi vítima também desse conflito, não tanto quanto palestinos no sentido de uma equivalência, mas também refém de uma situação que os governos não permitem destravar, né? E a mídia não dá espaço para os pacifistas de Israel. Mas eu querendo, então, trazer assim uma parte de um compromisso nosso, individual e coletivo, né? Eu acho que temos que procurar ir para a rua, mobilizar a sociedade, aqui no caso brasileira, em solidariedade aos palestinos em primeiro lugar, aos israelenses também, a uma saída de paz com justiça para essa situação que se prolonga tantas décadas sem que a comunidade internacional tenha assumido a responsabilidade que lhe cabe.
não sei se consideramos que podemos fechar aqui esse primeiro encontro com o desejo de que tenhamos muitos outros, convidando outros colegas também, outros membros do núcleo, outros colegas que têm sido parceiros, e continuar tentando ver de que forma, como cidadãos deste mundo, podemos contribuir para a paz, para a justiça social, para a justiça dos povos. Obrigada, eu queria agradecer o convite. Assim, eu acho muito importante, porque eu estava muito angustiada. E como eu falei, eu tenho amigos judeus e amigos muçulmanos, e os dois lados estão chorando. Sim. E eu acho isso muito triste, né? Sim. E as pessoas têm que deixar de ser... Elas precisam parar de serem levianas. O discurso de ódio é leviano. As pessoas são muito perversas, né? Sim. E isso tem me incomodado e me entristecido muito também. Então, eu queria agradecer. Sei que eu falei muito, mas assim, falei pouco. Na Não, verdade, é é ótimo. pouco. Eu acho que a gente é um tema mais. Eu acho que a gente precisa informar também, sabe? É um papel que a gente precisa ter, né? O que a Renata falou, a gente tem que furar essas bolhas para conseguir alguma coisa, né? Então, eu queria Exatamente. agradecer com tristeza, mas eu queria agradecer, né? Nós que agradecemos, Jaqueline, sua presença aqui foi muito importante. Queria agradecer também e dar a palavra para fecharmos, né? A Eden, Renata e Max, para fecharmos esse encontro. Então, bem, gostaria de agradecer pelo convite, gostei muito de compor essa mesa que trata de um assunto tão importante, não apenas agora, né? A gente já acompanha esse conflito, essa questão humanitária há muito tempo, mas infelizmente só veio à tona assim agora, e eu esperava que, não sei, que pelo menos agora, com toda essa divulgação, a gente pudesse ter uma resolução do conflito, mas de fato parece que é muito mais complexo e vai ser muito difícil, mas nós temos que, como a professora disse, cada um aqui colaborar para que esse conhecimento, essas informações cheguem às pessoas, sabe? Então, eu agradeço por ter sido convidado. Renata? Agradeço também o convite. E é muito importante, né, esse momento da gente poder conversar e a gente poder levar para as outras pessoas também o que a gente sabe e o que a gente está por dentro. E também lembrar, né, do nosso papel enquanto seres humanos e, né, e não estar assim, totalmente por fora do que está acontecendo e desejar, né, que haja uma solução, ainda que não há tantas esperanças, mas que seja uma solução que vá trazer um pouco mais de paz para o coração das pessoas, para a alma dessas pessoas, né? No mais é isso, obrigada pelo convite. Foi um debate muito bom e já espero os próximos. Eu acho que, Eden, então cabe aí o fechamento. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui dividindo essa discussão com vocês. Infelizmente, nesse cenário, que é um cenário bastante ruim, pesado, diria eu, e que hoje ele instalado, né, nos traz algo muito complicado, né? Porque quando a gente fala da guerra na Palestina, da Israel contra a Palestina, sempre devemos rememorar que isso não é um conflito que começa hoje, mas que começa há décadas. E quando a gente fala da capacidade, da resistência do povo palestino, nós estamos falando de uma resistência de décadas. E eu tenho muito respeito, né, por essa situação, né, porque não é fácil você viver numa situação onde você vive ameaçado de vida,
você não tem um teto para morar, você não é reconhecido, você é marginalizado. Então, eu tenho um respeito profundo quando falo por isso, eu meço muito minhas palavras, porque é uma situação que é muito difícil. E quando se escala o conflito de tal forma como nós vemos hoje, se torna ainda mais complexo. Então, eu acho que eu termino, né, agradecendo a oportunidade de estar aqui e levantando para vocês a mesma bola e a mesma situação que eu acho que devemos, né, nos mobilizar e nos organizar para justamente discutir e para poder tentar incidir de alguma maneira nessa situação, porque eu acredito que a paz dos túmulos ela não pode existir, né? Eu acho que a pior coisa que pode existir é a defesa de uma falsa ideia de paz, que foi o que prevaleceu em alguns momentos nos últimos anos, quando se falou sobre essa questão envolvendo a ocupação de Israel e as agressões contra a Palestina. Enfim, é isso. Obrigada, Eden. Eu acho que essa tua colocação final é perfeita. Lutamos pela paz, mas pela paz com justiça, não pela paz do cemitério, né? Muito obrigada a todos. Eu acho que o núcleo está de parabéns, iniciando este debate, que é um debate que faz falta, que tem tudo a ver com a nossa trajetória como núcleo interdisciplinar de estudo de África, Ásia e as relações Sul-Sul, e que seja o primeiro de muitos outros, porque o tema tem ainda muitas questões que merecem ser analisadas. Muito obrigada e uma boa noite a todos.